todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Moan Talks. Hoje trago-vos mais um episódio sauce, onde vou falar sobre as 3 fases do Unlock It. Como eu tenho vindo a dizer, já voltámos a estar na fase de lock-in, porque esse é o tipo de conteúdo que voltei a ver no início do ano, mas nós estamos há muitos anos a trabalhar no interno. Chegou finalmente a hora de exteriorizarmos tudo aquilo que aprendemos. E se tu estás numa fase em que estás a pensar, opá, fogo, eu sinto que eu tenho estas ideias, eu sinto que eu tenho estas competências, eu sinto que estou diferente, mas este episódio é para ti. Porque eu também já me senti assim e decidi agir sobre esse bichinho. E guess what? Aqui estou eu a dar-te um conselho a ti de como podes fazer isso. Hoje vamos então falar sobre estas 3 fases do Unlock It. São fases que eu estou a viver neste momento e tu provavelmente também estás a vivê-las, mas não tens essa percepção que o estás a viver. E vou-vos explicar mais ou menos como é que eu encaro o Unlock It. As 3 fases começam com a reabertura. A reabertura é o primeiro passo, eu chamo isto é o abrir a porta e não só, obviamente, tipo, não estamos a falar só de vamos abrir a porta de casa, não, estamos a abrir a nossa porta mental, a nossa porta emocional, a nossa porta criativa e é também uma fase de reabrir cadernos, reabrir livros, as notas do telemóvel, porque eu sei que muitos de vocês de certeza absoluta que devem ter notas de hoje eu vou mudar a minha vida e vai ser assim. Então, esta fase é exatamente para vocês voltarem a abrir essas notas, não para voltarem a hábitos antigos, mas para relembrarem-se daquilo que aprenderam durante o vosso lock-in, como experimentar algo novo, ir tomar um café sozinha, ou sair à rua sozinha, ou fazer atividades sozinha, explorar um ambiente diferente, permitir novas pessoas na nossa vida. E a reabertura acaba por servir para nos lembrarmos que nós não estivemos em pausa, percebem? Tipo, a nossa vida não parou. Nós estivemos simplesmente a trabalhar em nós, estivemos mais focados em nós. E temos que reconhecer que realmente houve um progresso, porque quando vamos ler as nossas notas do telemóvel, nós realmente lemos aquilo e pensamos, opá, na altura que eu escrevi isto, de facto não estava com a mentalidade que estou hoje. E é isso, nós temos que reconhecer que houve progresso, houve crescimento, descobrimos, assim, de uma maneira muito brutal, descobrimos uma cura para aquilo que nos estava a acontecer na altura. Esta fase da reabertura é uma fase de sairmos do casulo, sabem? E de fazermos as coisas ao nosso ritmo. A fase seguinte, eu chamo-a de coragem. Isto porque eu criei toda uma personagem chamada Coragem. E a Coragem é uma personagem que é a That Girl, estou a entender? Aquela pessoa que nós muito almejamos ser ou que admiramos muito. Ela não tem medo de absolutamente nada, não quer saber do que é que os outros pensam e, o mais importante, ela é uma pessoa nata a ignorar a maior bully de todos os tempos, que é a Doutora Perfeição. E pronto, é na fase da coragem que nós realmente nos reafirmamos, sabem? Que nós aparecemos e que dizemos ao mundo: Olá, esta sou eu e eu estou aqui presente, ok? E é uma fase em que nós reconhecemos também a nossa confiança, que estamos num mood de. Ai, como é que era aquele line? Já sei. I'm a bad bitch, you can't kill me. Estou a perceber? Tipo, esta fase em que falamos, em que nos inspiramos na coragem, é exatamente esse o mood que é vivido aqui. Durante o lock-in, nós sentíamos-nos protegidos, porque éramos só nós. E o lock-in obriga-nos a enfrentarmos os nossos medos e a enfrentarmos ainda não estou pronta, ou o medo de falhar. E a verdade é que nós vamos falhar. Falhar é necessário, falhar faz parte do processo, e se não falharmos, então não vamos conseguir aprender. Ou seja, ao falhar, somos obrigadas a tentar novamente, e é isso que significa viver, after all. Na terceira fase do lock-in, eu chamei esta fase de expansão. E a expansão é aquele momento em que nós simplesmente aceitamos ser vistos pelas pessoas, sabem? Não temos medo de absolutamente nada. Zero. Estou a entender? É,
é a nossa fase Beyoncé, sabem? É aquela fase em que nós chegamos, ok? E nós começamos a crescer para fora daquilo que nós achávamos que nós éramos. Estão a entender? Tipo, nós às vezes temos uma visão sobre nós muito pequenina e quando nós chegamos a esta terceira fase do Unlock It, nós chegamos a esse ponto. Chegamos ao ponto em que é tipo, fogo, meu. Eu afinal sou bem mais do que aquilo que eu achava que eu era. E é isso que esta fase nos permite. Ela transforma-nos completamente num cavalo selvagem, livre, confiante e quase impossível de ignorar no ambiente em que estamos envolvidos, né? Esta parte é um mix de criarmos novos hábitos, criarmos novas metas, encontrarmos novas oportunidades, andarmos a ritmos diferentes. Isto porque acabamos por estar numa vibe de novo ano, novo eu. Mesmo que não seja necessário estarmos no novo ano para assumirmos esta nossa próxima fase. Até porque estamos em janeiro. Já voltei a ver o conteúdo sobre o Unlocked. Ai, sobre o Unlocked, desculpem, o Unlocked é isto que eu estou a explicar. Já voltei a ver o conteúdo sobre o lock-in e agora está na hora de abrir asas e voar. E pronto, e é nesta fase. É aquilo que eu digo. O lock-in, nós temos metas fixas que nós estudamos para nos autodescobrirmos e o Unlock It volta a definir novas metas porque nós já somos bem mais do que aquilo que nós éramos durante o lock-in. Então, a expansão é simplesmente isso, é quando nós finalmente aceitamos a nossa própria luz, né? Quando nós permitimos que as pessoas nos vejam por aquilo que nós somos e muito mais, e quando nós deixamos que, aqui no caso, que o Unlock It nos revela ao mundo e é a fase em que nós nos garantimos com tudo e mais alguma coisa que existe dentro de nós. Pronto, mas com estas três fases, eu estou, obviamente, a tentar adaptá-las à minha vida. Óbvio que nem todos os dias são iguais e muitos deles custam a passar. Nem sempre estou motivada para o fazer, mas tento sempre, se calhar, arranjar maneiras de poder contornar isso. Também vos falarei dos hábitos negativos que eu passo e pelos hábitos positivos que eu tento implementar para poder chegar à fase 3 do Unlock It sem medos, sem nada, só simplesmente eu, Ryan, dry, tipo aqui a dizer tudo, a fazer tudo e a conseguir realmente expor-me da maneira que eu quero me expor e ser vista da maneira como pretendo ser vista, né? Então, pronto, estas três fases são fases essenciais para mim. Espero que vocês as apliquem e que se calhar comecem a analisar um bocadinho esta questão do lock-in e do unlock it desta perspectiva e que se fizer sentido para vocês, digam-me. E digam-me quais são os vossos hábitos. Se calhar isso depois no episódio que eu fizer sobre os hábitos, vocês podem abordar isso comigo. E digam-me se vocês estariam dispostos a fazer o Unlock It de forma intensiva e exporem-se ao mundo no vosso ser mais autêntico possível. No próximo episódio vamos levar isto ainda mais a fundo, porque na verdade o Unlock It não é só teoria, é uma transformação real. Por isso, quero-vos agradecer mais uma vez por terem ouvido, espero que fiquem atentos, ok? Porque vão vir muitos mais episódios sobre este para que nós podemos alcançar, ou possamos alcançar o nosso eu maior, não perfeito, mas em processo. Beijo!